Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma classe de palavras. Então, a gente veio conversando algumas aulas atrás sobre situações, sobre variação linguística, sobre um monte de outras coisas. E hoje a gente fala sobre uma classe de palavras específica. Essa classe de palavras são os advérbios. Então, vem comigo. Todo mundo sabe o que é um advérbio, né? Antes de tudo, assim, para começo de conversa, é bom a gente lembrar como que a gramática organiza as palavras, né? Então, as palavras dentro da gramática, elas pertencem à ordem, assim, uma ordem, uma classe. E cada classe de palavras tem uma característica específica dessa classe. Então, a gente tem, por exemplo, substantivos, que são os nomes, né? Os nomes das coisas. Tudo aquilo que nomeia alguma coisa nesse mundo pertence à classe dos substantivos. Ok, e aí a gente tem os verbos, enfim, tem um monte de coisa. O conceito de classe de palavras, por si só, ele não é complicado, né? A gente não tem dificuldade de entender, de pensar sobre aquilo que está escrito. Contudo, e eu acho que é bom a gente pensar sobre essa segunda coisa que eu vou dizer, que é o seguinte, quando a gente coloca essas classes de palavras no uso, porque o uso para nós é que é importante, né? São essas palavras dentro do processo de comunicação que fazem sentido para nós. Quando a gente coloca essas palavras dentro do uso, a gente tem situações que não estão tão bem explicadas dentro da gramática. E assim acontece com advérbio, acontece com substantivo, com verbo, com tudo. Então, com tudo a gente tem uma classe e as palavras realmente pertencem a essa classe, tem de fato todas as características dessa classe, mas em alguns casos elas não se comportam do jeito que a gramática conversa com a gente ou do jeito que a gramática propõe para a gente entender essas classes de palavras. Então, como é que a gente faz? Primeiro, a gente entende o que a gramática fala com a gente e depois a gente pensa nisso tudo dentro do uso. Se a gente entende a regra, que é o que a gente vai fazer agora, né? O que é a regra? O que é um advérbio, assim, de acordo com a gramática tradicional? O que é um advérbio? Se a gente aprende o que é um advérbio e o que ele faz, qualquer palavra que esteja no lugar de um advérbio que não pertence à classe dos advérbios, a gente vai perceber que ali ela exerce uma função de um advérbio. É para isso que é importante entender as classes de palavras. Não é para decorar, porque decorar sem pensar sobre não vai adiantar absolutamente nada. A gente precisa saber primeiro e depois desconstruir aquilo que a gente sabe. Então, vamos começar, né? O que é um advérbio? Vocês lembram dos adjetivos? Pois é, o advérbio é parecido. Ele é um modificador do verbo. Mas eu coloco aqui que não é só isso. Então, ele é uma classe de palavras que atua como modificador das ações, dos estados da natureza, dos fenômenos da natureza, dos estados, né? Porque a gente sabe que verbo não é só ação. Verbo é estado, verbo é fenômeno da natureza. Então, a gente pensa que o advérbio, ele fica nessa posição de modificador dos verbos. É a principal função dele, ele serve para isso. Mas não é só para isso que ele serve. Então, a gente tem aqui uma classe de palavras que ela funciona em diversas lógicas. Quando a gente é criança, geralmente, né, os professores falam o seguinte: gente, advérbio é tudo aquilo que modifica as ações. Então, aqui a gente já tem uma série de problemas. Primeiro, o verbo não é só ação. Então, esse é o primeiro problema que a gente faz confusão na cabeça. O segundo problema, o verbo, ok, ele é modificado pelo advérbio, mas tem outras classes de palavras modificadas por advérbios. E aí a gente encontra, né, na vida, porque na vida a gente não leva em consideração o que a gramática fala. Então, a gente leva em consideração os processos de comunicação. Na vida, as coisas não funcionam dessa forma. E aí, quando a gente se depara com um advérbio, a gente não consegue identificá-lo. Então, o que eu vou fazer aqui hoje? A gente vai tentar
facilitar a identificação de um advérbio. Então, vamos partir do início. É, de fato, um modificador do verbo, mas ele faz outras coisas. E quais são essas outras coisas que ele faz? Que é o seguinte, eles, além de modificarem os verbos, né, eles reforçam sentidos. Então, reforça o sentido de quê? Exemplo, primeiro exemplo que eu trago aqui. Adjetivo. O que é reforçar o sentido de um adjetivo? Se a gente tem na nossa cabeça que o adjetivo funciona como um modificador dos nomes ou um qualificador, eu prefiro trabalhar com a ideia de qualificar do que modificar, né? Lembrando que qualidade pode ser boa ou ruim, porque qualidade é só uma característica. A gente tem, então, o caso que é o seguinte. Fiz um bolo muito bom. O bom aqui realmente é um adjetivo. Por quê? Porque ele qualifica o bolo. O bolo é o quê? Um nome. Então, a gente tem, fiz um bolo bom. Ok, é um bolo bom. E pensa comigo, quando a gente fala que reforça o sentido, ele vai reforçar a ideia de bom. Então, eu fiz um bolo muito bom. Esse muito aqui é o advérbio. E vocês estão vendo que esse advérbio aqui, ele não modifica nenhum tipo de ação. Porque ele modificaria a ação se a gente colocasse como um qualificador do verbo fazer, que não é o que acontece. Então, aquilo que a gente tinha na cabeça da gente quando a gente era criança, de que o advérbio ele modifica as ações, cai por terra. Porque aqui ele não faz isso e em diversas outras situações ele não vai fazer. Então, fiz um bolo bom, ok, o bom sendo, nesse caso, um adjetivo para bolo, né? Bolo, um nome, né? Nome daquilo que a gente faz, com farinha, com ovo, enfim, nome daquilo. Se a gente quer intensificar esse adjetivo, porque a gente pensa assim, nossa, né? Bom é muito pouco para esse bolo. O bolo ficou maravilhoso, então o bolo é muito bom. E aí o advérbio funciona como um modificador do adjetivo, né? Nada de modificação. A ação ali é fazer, e tá um fazer simples, cru ali, puro e seco. Eu fiz um bolo, não é? Não é? Eu fiz um bolo lentamente, aí sim a gente teria um caso em que o lentamente qualifica a ação de fazer, quer dizer que você demorou muito tempo para fazer esse bolo. Mas nesse caso não, a ação de fazer o bolo ela não é modificada de jeito nenhum pelo advérbio muito. Então a gente tem um caso aqui que é o caso do advérbio atuando no adjetivo. E a gente tem também o advérbio atuando no próprio advérbio. Olha só. Então, mais uma vez eu reforço com vocês. Vamos largar os conceitos antigos que a gente tinha na cabeça. Aquelas coisas que a gente aprendeu lá no início do fundamental. Porque isso não vai resolver. A gente tem o advérbio que serve para reforçar o sentido de outro advérbio. E aí, se a gente cristaliza na cabeça que o advérbio só serve para qualificar a ação, no caso desse daqui, por exemplo, a gente vai ficar completamente perdido, porque a gente vai procurar qual que é a qualificadora da ação. E aí a gente vai encontrar duas qualificadoras. E dessas duas, a cabeça da gente vai falar assim, mas aí como é que dois advérbios qualificam uma ação? Por que não? Porque um qualifica o outro advérbio. E esse advérbio qualificado é que qualifica a ação. Vamos voltar para ver se vocês entenderam. Seguinte, ela exemplificou bem mal. Provavelmente foi esse caso meu agora. Porque o advérbio qualifica o advérbio que qualifica a ação. Tem outra forma? Não, infelizmente nós não temos outra forma de falar isso. Mas vamos tentar repetir. Ela exemplificou. Vamos procurar o verbo? O verbo está aqui, ó, exemplificar. Então, a gente tem o verbo exemplificar, né? Eu exemplifico, por exemplo, né? Olha, por exemplo. Por exemplo, pode ser transformado em eu exemplifico. Aqui, então, nesse caso, a gente tem ela exemplificou. Ok.
E aí a gente tem dois advérbios que vêm depois. Bem, mal. A princípio, a gente tem uma contradição aí. Como é que bem e mal podem ficar juntos? Né? Qual que é o advérbio principal? Existe advérbio principal? Não existe? Olha bem essa situação. Bem e mal. Vamos pensar no aspecto semântico. O que é bem e mal? Bem e mal é uma coisa que é assim, vai além do mal, né? Você fala assim, ela cantou mal. E se a gente falar, ela cantou bem mal, quer dizer que assim, ela superou, foi pior do que a gente pensava, que foi horroroso, que foi uma cafonice. Então é isso. Quando a gente fala que ela exemplificou bem mal, a gente tem, nesse caso aqui, o bem qualificando o outro advérbio que é o mal. Porque é ele que manda aqui. Não sei se vocês repararam, mas se a gente fala que alguma coisa aconteceu bem mal, a gente não está elogiando. A gente está fazendo uma crítica, que é o caso disso daqui. Então, se a gente fala, ela exemplificou bem mal, quer dizer que ela exemplificou de uma maneira horrorosa, foi péssimo. Então, qual que é o advérbio principal? Qual que carrega o significado? Mal. E qual que qualifica esse? O bem. Mas bem é do bem e mal é do mal. Nesse caso, não. Nesse caso, o bem só serve para intensificar o mal. Quer dizer que foi muito mal. Como que isso é possível? Gente, na língua falada tudo é possível, né? A gente fica esperando as coisas acontecerem, parece, porque acontece de tudo na língua falada. E esse aqui é um exemplo, né? Bem mal. Se a gente reparar, é uma coisa que a gente fala muito. Bem mal. E a gente só vai parar para pensar que são coisas completamente contraditórias quando a gente põe no papel e pensa sobre isso, que é o que a gente está fazendo agora. Mas, assim, se a gente não ficar preso no significado de bem, a gente entende que esse bem aqui, ele serve para intensificar o mal. Quer dizer que não é só mal, é muito mal. Mas poderia ser muito mal também? Poderia. Aqui eu só escolhi o bem porque eu já havia usado muito aqui. Não fiz o bolo muito bom. Então, eu quis mostrar para vocês que existem possibilidades, e elas são muitas, em que um advérbio, por exemplo, esse, qualifica um outro advérbio, por exemplo, esse. Então, isso é muito comum de acontecer e a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Vocês estão vendo que a gente não pode falar que advérbio ele é só um qualificador do verbo? Porque agora a gente tem ainda uma um terceiro uso, né? Uma terceira opção aqui para o advérbio, para ele ser usado de uma outra forma, que é o caso em que ele modifica toda uma oração. Então, ele serve como modificador de tudo aquilo que vai vir depois dele. Olha que coisa, né? E olha o exemplo. Felizmente, estamos todos saudáveis. Estamos todos saudáveis poderia vir sem o felizmente? Claro que poderia. É óbvio que poderia. Mas vocês entendem que o felizmente ele serve como um complemento aqui do significado dessa frase? É diferente a gente falar que estamos todos saudáveis e a gente falar que felizmente estamos todos saudáveis. São coisas diferentes. Porque se a gente fala que felizmente a gente está todo mundo saudável aqui, quer dizer que é uma coisa que a gente está até comemorando. Por quê? Porque a gente está falando isso de uma maneira feliz. Então, quando a gente vai pensar em classe de palavras, a gente tem que pensar que elas às vezes são dadas para a gente de uma maneira muito simplista, né? Por exemplo, para mim, assim, eu acreditava até sei lá quantos anos, que o advérbio só servia para qualificar o verbo. E não, vocês estão vendo que olha o tempo que a gente gastou aqui para a gente entender que o advérbio serve também como qualificador de adjetivo, de um outro advérbio ou de uma oração inteira. Ou seja, ele é um qualificador. Se a gente pensar que ele é um qualificador mais genérico, eu acho que a gente trabalha com as possibilidades dele de uma maneira menos engessada. Mas a gramática ainda prefere escrever que o advérbio é principalmente um qualificador das ações. Então, a gente tem que trabalhar um pouco com essa lógica aí. Primeira coisa, verbo não é só ação. Segunda coisa, o advérbio serve para um monte de coisa que é além
ou que vai além dessa qualificação de verbo. Tá beleza? Só recapitulando isso tudo que eu acabei de falar. Ele pode dar um outro significado ou uma intensidade para um adjetivo. Ele pode dar outro significado ou uma intensidade para um outro advérbio. E ele pode dar também um outro significado ou uma intensidade para uma oração inteira. Então, quando a gente pensar em advérbio agora, né, sempre que vier à nossa mente advérbio, a gente pensa o seguinte: é aquela palavra que muitas vezes imprime um pouquinho de opinião. Por que eu estou falando isso? Porque se eu falar que felizmente estamos todos bem, vocês conseguem perceber que tem alguém aqui que está feliz por estar todo mundo bem ou por estar todo mundo saudável. Então, é uma forma, inclusive, da gente mostrar naquilo que a gente escreve o que a gente pensa. Pensem no advérbio como isso. Muitas vezes, e aí eu não estou brincando agora, eu estou falando muito sério, muitas vezes a gente consegue perceber o posicionamento da pessoa que está escrevendo um texto através do uso dos advérbios. Até na hora que ela está falando, não precisa nem escrever, não. A gente usa muitos advérbios na nossa fala. Na própria fala, a gente consegue denunciar o nosso posicionamento de acordo com os advérbios. Então, a gente consegue mostrar para o interlocutor se a gente está feliz, se a gente está triste, se a gente está, às vezes, irritado. Por quê? Porque o advérbio carrega um significado. E esse significado é interessante porque ele tem um poder de modificar uma outra classe de palavras ou modificar toda uma oração. Então, essa classe que fica, às vezes, esquecida ali na gramática, sabe? Que, às vezes, a gente passa por ela e nem dá fé que ela é importante. Ela é, de fato, muito importante porque ela serve para mostrar para os outros, muitas vezes, quem a gente é. Entenderam por que é importante a gente pensar sobre isso? Então, até agora a gente achou 4 funções para os advérbios: modificar os verbos, reforçar ou modificar um adjetivo, reforçar ou modificar um outro advérbio e reforçar e modificar toda uma oração. Ou seja, ele exerce 4 funções. A gente classifica os advérbios de acordo com o sentido deles. Então, como é que a gente faz isso, gente? Pega na intuição. Então, eu não sei se é advérbio, eu não sei se ele é de modo, eu não sei se ele é de tempo. Pega na intuição. Essa palavra aqui, que está aqui, dessa forma, escrita aqui, ela me lembra o quê? Ela me lembra uma forma de fazer? Ela me lembra uma intensidade? Ela me lembra prazo? Me lembra duração? Me lembra dia? Se sim, aí você vai lá e olha de que é esse advérbio. Então, nós temos advérbios que são o seguinte. A gente tem advérbio de tempo, ele marca tempo. Eu coloquei até um exemplo aqui, hoje. Pode ser amanhã? Claro que pode. Só o prazo que o professor dá é que não pode nunca na vida passar aquilo ali, né? O que é para entregar hoje não pode ser entregue amanhã. O restante, gente, né? Tudo que marca tempo aqui é advérbio de tempo. Ok. Nós temos os advérbios de lugar. Ali, aqui, dali, né? Acolá. Então, tudo isso marca pra gente lugar. A gente tem advérbio de modo e são, acredito eu, os advérbios que a gente mais usa, né? Rápido, rapidamente, ferozmente. Então, esses advérbios de modo, eles marcam o quê? O modo com que a gente faz alguma coisa. Eles marcam a oração toda também, como eu falei anteriormente? Marcam. Então, é muito comum a gente se deparar com advérbio de modo. A gente tem advérbio de intensidade, que é muito, pouco, né? E aí eu até coloquei o pouco aqui, porque quando a gente fala de intensidade, a gente nunca lembra do pequeno, né? Que é o pouco, que é a intensidade menor. A gente sempre lembra da intensidade maior, né? Intensidade é intensidade, muito. Não, intensidade também é pouco. Pouco é um tipo de intensidade, uma intensidade menor. A gente tem também advérbio de afirmação. Quando a gente fala assim, certamente,
segunda-feira tem aula de língua portuguesa. Ou seja, eu estou afirmando, certamente terá. É uma afirmação. E vocês viram como é que reforça o sentido, né? Segunda-feira terá aula de língua portuguesa. Certamente, segunda-feira terá aula de língua portuguesa. Existe uma força aí nesse advérbio. Existe um campo de força muito grande nele aí, né? Por quê? Porque ele reforça um sentido. Tem o de negação também. Nem, não, né? Ele nem fez o para casa. Ou seja, tá negando tudo aí. Tem o de dúvida, e o de dúvida é interessante porque é possivelmente. Às vezes vocês podem cair nessa armadilha, né? Achar que o possivelmente é um advérbio de afirmação. Mas quando a gente fala que alguma coisa é possível, a gente não está falando que vai acontecer. A gente está falando que é possível que aconteça. Vocês notam que existe uma diferença em ser possível que aconteça e acontecer? Uma coisa que está certa, que certamente vai acontecer, é uma coisa que a gente talvez nem tenha como evitar. Agora, possivelmente vai acontecer, quer dizer que precisa de uma outra força, de um outro esforço, precisa de um elemento externo, enfim, precisa de uma outra coisa para isso acontecer. A gente tem um advérbio de meio. E aqui, não sei se vocês repararam, nós não temos aqui de fato advérbios. A gente tem locuções adverbiais. E o que são as locuções adverbiais? São expressões que são usadas no lugar dos advérbios. O que é um advérbio de meio, né? Ele mostra um meio pelo qual as pessoas fazem algumas coisas. Que coisas? Não sei. Que meio? Também não sei. Depende do contexto. E aqui eu coloquei 3, né? De carro, a pé e a mão, para a gente entender um pouquinho essa ideia de meio. Né? Eu vou trabalhar de carro. Então, qual que é o meu meio para ir trabalhar? É o carro. Né? Eu vou de carro. Então, a gente percebe que é uma locução porque a gente tem o dia aqui e a gente tem o carro aqui. E a junção dessas duas palavras é que marcam para a gente a ideia de meio. Se a gente falar só carro, ninguém vai perceber que isso marca a ideia de meio. Mas se a gente falar eu vou de carro, fica claro para todo mundo. A mesma coisa do a pé, né? Eu vou a pé. Eu acho que é o mesmo caso de carro aqui. Não cabe nem a gente ficar conversando muito sobre ele. Por quê? Porque como é que você vai? Eu vou a pé. Ou seja, é o meio que você vai utilizar para você ir. No caso de a mão, é o mesmo caso. Então, a gente... Como você fez esse trabalho? Eu fiz à mão. Ou então, sei lá, eu fiz com a máquina. Eu fiz, sei lá, na máquina de tecer. Né? Eu acho que é outra forma que marca pra gente o meio com o qual aquilo foi feito. E é importante a gente pensar nisso também. Por último, eu trouxe uma dica de amiga para vocês. Está escrito amigo aqui, mas é amiga, né? Eu sou amiga. Enfim. Qual que é a dica de amigo? Gente, eu não sei se é o caso de vocês, né? Muitos de vocês, eu acredito que troquem isso. A gente costuma trocar o mal com U e o mal com L. Isso é muito chato, não sei. Gente, é chato. Como é que a gente faz? Não sei, decora, estuda. Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte. O mal com U é um adjetivo. Então, se a gente perceber qual que é a função do advérbio, como que ele é usado, a gente jamais vai escrever o mal com L no lugar do mal com U, porque o mal com L, ele é um advérbio. E aí, assim, as pessoas fazem essa troca do mal com L, seu bem, e o mal com U, seu bom. E assim, ela pode ser feita, eu acho que é uma outra dica. A primeira dica, então, pensar que o mal escrito com U, ele é um adjetivo, ou seja, ele é um qualificador de nomes, né? E o mal com L, ele é um advérbio, então ele qualifica um monte de outras coisas.
Se a gente for pensar nisso, a gente pensa que a gente escreve muito mais o mal com L do que o mal com U no dia a dia. Eu acredito que a gente escreve muito mais o mal com L. Por quê? Porque o advérbio, ele é uma classe de palavra, né? O advérbio é a classe de palavras, assim, no caso de qualificadora, que é muito versátil, que ela funciona em diversos lugares e funciona bem. Então, pensem o seguinte, mal com U é qualificador de nome. Então, cheiro, né? A pessoa escreve mau cheiro com L. Cheiro é nome? É, cheiro, né? O cheiro da flor. Então, esse cheiro será com U. Cantar bem e cantar mal vai ser com L. Mas, cuidado com esse negócio do cheiro, porque a gente fala aquela expressão assim, mas isso não tá me cheirando bem, né? Ou, isso tá me cheirando muito mal. Esse mal aí, gente, né? Como ele é o contrário de bem, ele é com L. Então, faz o seguinte, gente. Pensa na língua. Pensa no funcionamento da língua. Porque se a gente ficar decorando um monte de regra, a gente vai chegar na hora de escrever ou de fazer as coisas e perceber que essas regras vão deixar a gente mais biruta do que a gente entendedor de língua portuguesa. Então, pensem nisso e beijo para vocês e até a próxima.